Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no YouTube, a aula que faz parte de um projeto Desvendando a Neurociência Moderna da Dor, onde eu busco trazer conteúdos, então, para os fisioterapeutas que querem realmente aprender mais sobre esse mundo da dor e ajudar cada vez mais os seus pacientes. Todos os dias, né, eu atendo aqui no meu consultório pacientes com dores crônicas, então eu justamente trago essas demandas e busco, de fato, trazer conteúdos que eu sei que vão te ajudar. E hoje eu trago uma aula sobre os testes sensoriais quantitativos, onde são testes específicos para o paciente que tem dores crônicas. São testes que você não precisa fazer todos, mas que eu tenho certeza que se você colocar na sua rotina e através de uma boa anamnese, entender se aquele paciente, que se você começar a desconfiar de alguma disfunção dolorosa, você deve fazer esse teste, inclusive para identificar qual o tipo de dor aquele paciente tem, para que você possa guiar e montar então um plano terapêutico e para que você possa mostrar para ele os resultados ao longo do seu tratamento, porque uma coisa é eu dizer, né, ou o paciente mesmo até perceber que está funcionando ali o tratamento, outra coisa é ele ter dados palpáveis, testes quantitativos ali que a gente possa mostrar então os nossos resultados. Eu sou a fisioterapeuta Raquel Garcia, atuo aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Há mais de 6 anos atuo aí com pacientes com dores crônicas, tenho especialização em dor e neuromodulação e estou aqui então no YouTube trazendo para vocês aulas sobre o assunto, aulas que eu tenho certeza que vão fazer diferença aí no teu dia a dia clínico como fisioterapeuta. E se você é paciente, também fica por aqui, porque eu tenho certeza que você vai se identificar com alguma situação que eu vou falar aqui e você deve ir atrás então de algum fisioterapeuta especializado no tratamento de dor, porque a gente tem sim essa especialização, a gente tem sim fisioterapeutas cada vez mais que estão indo atrás desses conhecimentos que a gente tanto tem evoluído aí na ciência, certo, pessoal? Então vamos lá. Os testes sensoriais quantitativos, do inglês, então, essa sigla QST, são mais conhecidos, né? Vou fazer um QST no meu paciente. Então, o que eles são, né? São esse conjunto aí de métodos padronizados de avaliações para a gente avaliar o quê? A integridade do sistema nervoso central, avaliar se esse paciente ele está respondendo bem aos estímulos que estão, né, os estímulos externos, ou se ele está em um perfil mais pró-nociceptivo ou um perfil mais anti-nociceptivo. Se esse sistema ele está muito sensível, está, por exemplo, detectando dor quando não deveria, né? Por exemplo, na alodínia, que é uma disfunção, então, que a gente vai avaliar aí com esses testes. Esses testes, eles são importantes tanto na pesquisa quanto na prática clínica, né? Para que a gente entenda a primeira questão do mecanismo de dor, que a gente consiga avaliar, então, algumas condições dolorosas e para que, como eu falei para vocês, a gente consiga acompanhar esses pacientes ao longo do tempo e possa, inclusive, motivá-los, né? De que o tratamento está sim funcionando, olha aqui como a senhora melhorou nos dados, então a gente consegue, inclusive, manter o engajamento desses pacientes. Mas vamos lá, mão na massa, vamos começar com os primeiros, né? Nós temos então a questão de avaliação dos limiares de detecção às questões térmicas, né? Se o paciente ele tem uma alteração de sensibilidade térmica, esse paciente tem uma alodínia térmica, tá? Então nós temos primeiro um limiar de detecção de calor, onde eu posso avaliar a menor temperatura que o paciente consegue perceber como quente. Na prática clínica, esse é um teste pouco utilizado, nós acabamos utilizando mais esse de baixo, que é o limiar de dor ao calor. Então, eu vou colocar, por exemplo, num tubo de ensaio, uma água mais ou menos ali numa temperatura que não seria, não vai queimar o paciente, né, uns 30 graus mais ou menos, e vou identificar se esse paciente percebe aquela temperatura que não era para ser dolorosa, como dolorosa. Então, isso seria um teste positivo, ele tem uma alodínia térmica, certo, pessoal? Assim, também eu posso avaliar com relação ao frio. Tem o teste de menor detecção ali do frio, né? Média menor temperatura que o paciente percebe como fria. Também não é muito utilizado na prática clínica. A gente acaba utilizando mais a questão do limiar de dor ao frio. Então, a gente vai avaliar, então, ali a menor temperatura que é percebida como dolorosa. O que é importante aqui? Por exemplo, situações disfuncionais de dor, o paciente, além de perceber dor, né, em situações que não deveria ativar dor ali naquele sistema,
ele pode ter outras reações, como algumas retiradas, alguns reflexos de retirada. Então, a gente consegue fazer alguns outros diagnósticos a partir destes testes sensoriais quantitativos. E nós acabamos também utilizando bastante esse instrumento aqui, que é o estesiômetro, certo? Esse aparelhinho aqui que eu trouxe para vocês aqui na imagem, ele são os monofilamentos de Von Frey. Todo fisioterapeuta que tem, então, busca se especializar em dor deve ter, então, esses pincéisinhos que são com diferentes chanfraduras. Eles são, tem um mais fino, um mais grosso ali no kitzinho. Então, a gente tem alguns testes aí quantitativos que a gente pode fazer com eles, tá? Nós temos a própria avaliação de sensibilidade, tá? Que seria o limiar de detecção ao toque, que seria, então, esses pincéisinhos. A gente vai utilizar os filamentos e vai determinar a menor força que o paciente consegue perceber como toque. Até no próprio kitzinho vem mais ou menos a área do corpo. No pé o paciente tem que sentir até o verdinho, não vou saber de cabeça agora para vocês, mas tem ali no kit. E teria um padrão ali de normalidade, né? Mas na parte da questão de avaliação de dor, nós podemos avaliar com esses pincéisinhos a alodínia mecânica, que seria a presença de dor ao toque leve. Daqui a pouco, então, um pincelzinho bem fininho, uma finura de um fiozinho de cabelo, passar na região ali da pele do paciente e ele ativar, então, esses nossos receptores e o paciente perceber aquela sensação como dor. Então, seria essa disfunção, uma alodínia mecânica, tá, pessoal? E dando sequência aqui aos nossos testes quantitativos, nós temos também o nosso famoso algômetro, que é esse instrumento, então, de avaliação de dor, né, de dor à pressão, melhor dizendo. Eu tenho um vídeo aqui no YouTube, inclusive, falando especificamente, mais detalhadamente sobre a algometria, mas um dos testes que a gente consegue fazer com a algometria, então, é o limiar de dor por pressão. Também tem a sigla ali em inglês, né, o PPT, que seria, então, a gente inferir a menor pressão necessária para que aquele paciente perceba como dor, tá? Esse teste, por exemplo, ele pode ser utilizado num antes e depois de uma conduta, de uma consulta, para que a gente possa identificar se o paciente respondeu ou não, mas o melhor mesmo é que a gente avalie o paciente com ele mesmo ao longo do tempo, para a gente mostrar para ele se ele melhorou, então se ele está respondendo melhor à dor, ou também há dados que a gente consegue dizer se o paciente está muito sensível ou se esse paciente está dentro, a princípio, de um padrão de normalidade de resposta dolorosa à pressão, tá, pessoal? Com o algômetro, a gente consegue fazer também o teste de somação temporal, que é um teste, inclusive, que ele vai nos levar a pensar em uma dor mais nociplástica. Claro que a gente deve confirmar com questionários também, mas esse é um teste importantíssimo que a gente vai avaliar também com o algômetro. Então, primeiro eu vou fazer aquele primeiro. Então, primeiro eu vou achar o limiar de dor por pressão, né, o PPT. Depois que eu encontrei o PPT, eu vou perguntar para ele, essa dor aqui de 0 a 10, né? Eu vou escolher a EVA, a escala análogo visual ali daquele paciente. Ele me disse que é uma dor nota 5. E aí eu vou deixar, então, aquele mínimo limiar, digamos que o paciente tolerou 1 quilo. Então, eu vou deixar gravado no algômetro e eu vou pressionar por 10 vezes, vou fazer uma somação de estímulos sobre o local doloroso. E depois, no último estímulo, eu vou perguntar novamente, aquela dor lá que era nota 5, agora é uma nota 8. Pronto, então, esse paciente, conforme eu fui estimulando ele foi aumentando o seu limiar doloroso. Então, a princípio, é um teste de somação temporal positivo. Por exemplo, aqui também a gente começa a ter algumas inferências clínicas que esse paciente não vai se beneficiar de terapias, por exemplo, muito repetitivas na região, porque ele justamente, a repetição ali de estímulos mecânicos vai aumentar, vai sensibilizar aquela região, tá, pessoal? E nós temos também o teste CPM, né, do inglês, a modulação da dor condicionada, que esse teste aqui, ele pode ser avaliado com algômetro, tá? E ele basicamente avalia o controle inibitório da dor, que é justamente o que a gente chama da nossa farmacinha endógena, né? É a dor inibindo a dor, tá?
Basicamente, a gente vai avaliar, então, a questão de dor do paciente, vai gerar um estímulo doloroso ou com o gelo, ou com a questão, às vezes, o pessoal utiliza a manopla ali do esfigmomanômetro e faz uma pressão no braço até gerar dor, e depois eu avalio, então, a questão da algometria, né, o limiar de dor dessa pessoa, e verifico se após um estímulo doloroso, ele tolera mais uma pressão. Então, quer dizer que o corpo dele está respondendo. A partir do estímulo doloroso, ele libera analgésicos, né, pelo próprio corpo, digamos assim, e ele, então, responde melhor. A gente tem esse jeito, que seria o clássico de fazer, ou a gente tem também uma CPM um pouco mais modificada, uma CPM ativa, onde essa pessoa vai avaliar o limiar de dor por pressão dela ali, e vai ser exposta ao exercício físico, por exemplo, que teoricamente, né, se em um sistema 100% em um sistema que não está disfuncional, ele vai liberar também essa analgesia endógena, e a gente vai avaliar depois também esse limiar de dor, e a gente vai verificar então se essa pessoa, após ser exposta ao exercício, ela está liberando então esses analgésicos pelo próprio corpo, ela está tolerando um pouco mais de dor. Então seriam, pessoal, esses os testes quantitativos sensoriais de dor que são importantíssimos que nós fisioterapeutas a gente aplique no dia a dia clínico, porque eles ajudam a distinguir os diferentes tipos de dor, nociceptiva, neuropática e nociplástica, né? E eles vão fornecer essas informações para que a gente justamente vá estimular o paciente, vai mostrar para ele se ele está num perfil mais pró-nociceptivo ou anti-nociceptivo, né? Se ele está respondendo bem, ou se ele precisa de um tratamento especializado em dor ou não, e como que ele está evoluindo nesse tratamento. Através desses testes a gente vai conseguir motivar e justamente colocar valor no nosso atendimento, né? Mostrar para o paciente que tudo que a gente está fazendo ali é realmente especializado e está funcionando, né? E guiar o tratamento para que ele justamente tenha uma melhora na qualidade de vida, que é o que a gente espera. Espero que vocês utilizem esse teste. Se vocês tiverem qualquer dúvida, entrem em contato, podem comentar aqui embaixo que vai ser um prazer ajudar vocês. Até a próxima aula!